No episódio de hoje, uma conversa com Roberto Rachevski sobre a influência estatal na educação e as soluções de um ambiente livre nesta área, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Acho que hoje a gente vai ter um convidado que certamente fala coisas que não são ditas na mídia tradicional, né? E fala coisas que abalam a sociedade também. Ele é o nosso convidado autêntico e é um convidado histórico. Ele entrou para a história do Tapa, sendo o primeiro convidado a voltar pro Tapa. A gente prometeu com vários convidados que vai voltar, mas esse é o primeiro aqui de fato voltou. Bem-vindo, Roberto Rachevski. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Voltar a esse programa é uma honra, uma satisfação. E realmente este é o programa para abalar a sociedade. Temos que dar um tapa da mão invisível nesses caras aí que prejudicam e perturbam a nossa existência. Grande Roberto. Roberto, para quem não ouviu o nosso outro episódio sobre ele, é o episódio 10, aconselho, vão lá. Episódio 10, escutem o outro episódio com o Roberto, que a gente conversou sobre vários assuntos. Esse episódio a gente vai falar sobre um assunto mais específico. Naquele episódio a gente teve uma conversa geral com ele, que foi sensacional. Aconselho muito a ouvi-lo. O Roberto, como eu citei lá no episódio 10, é um empresário, fundador e conselheiro do IEE, fundador e conselheiro do Instituto Atlantos. Quem não sabe o que é IEE, quem não sabe o que é Instituto Atlantos, procure. São marcos históricos do liberalismo do Brasil, que nós já falamos várias vezes em vários episódios, e o Roberto teve a participação direta na formação e fundação desses dois institutos. Roberto, como eu já te falei no outro episódio, muito obrigado por ter fundado eles. Júlio, muito obrigado também por ter participado da cofundação do Instituto Atlantos, né? Claro que a fundação do IE era, de certa maneira, impossível, né? Eu não sei se tu já era nascido, mas... Que ano foi? O IE está fazendo 35 anos agora. Não era nascido. Não era nascido, então tá. Imagina eu chegar pra um cara na rua e falar: maluco, eu quero comprar o novo lançamento do Mises Institute. Só que eu não tenho grana. Aí o cara vai falar: vai trabalhar, vai copinar um lote. Não vou, eu defendo educação pública, gratuita e de qualidade. Aí eu tiro uma arma e falo: passa a grana que eu vou comprar um livro do Mises lá. O que é isso? Isso é assalto. Não, isso não é assalto, isso é educação pública, passa a grana. Roberto, nosso assunto é sobre escola sem partido. Na verdade, o que a gente defende, nós três aqui estamos fechados num assunto que é escola sem governo. Mas tem esse tema espinhoso, até dentro dos próprios grupos liberais, que é a escola sem partido, né? Que é um movimento forte, bastante presente em vários movimentos políticos liberais, conservadores principalmente, e ele defende que as escolas não tenham influência de viés político. Mas antes disso, eu queria entender, acho que é interessante fazer uma contextualização, é uma coisa meio que recente isso do governo ser o responsável pela educação, né? De coisas que eu já assisti, de palestras, de coisas que eu já li, não faz muito tempo que ele está se metendo na educação universal, né? Isso não era um direito, né, das sociedades antigas. Mas virou direito? Não, acho que não é um direito, não, isso não é nem de perto um direito, isso é um serviço. Mas em que momento que isso aconteceu? Existe assim uma virada, assim, que as pessoas, não, isso é algo de função do governo, o governo vai ter que dar educação para o povo. Existe um momento que isso aconteceu? Sim, existe. Mas antes disso, antes de entrar numa retrospectiva histórica aqui sobre o assunto, eu gostaria de fazer algumas provocações. Eu entendo, por exemplo, que se nós defendemos uma escola sem governo, os que defendem uma escola sem partido, na realidade estão defendendo uma escola com mais governo. Isso é que, no meu modo de entender, desmerece a iniciativa e a tentativa de fazer com que os professores, doutrinadores, deixem de ensinar às crianças coisas que elas não deveriam aprender. Ou, se elas tivessem que aprender, que aprendessem de uma maneira correta, de uma maneira contextualizada e confrontada com outras informações, certamente mais verdadeiras do que aquelas que o pessoal contra os quais os defensores da escola sem partido estão posicionados, acabam oferecendo. Então, escola sem partido, no meu modo de entender, é um equívoco
e não deveria ser levado adiante. Dizem que, pelo menos para trazer o debate sobre a questão da doutrinação, ele é uma coisa importante, mas não se precisa de escola sem partido para que esse tema seja tão pungente, seja tão discutido, né? Eu acho que se nós fôssemos direto ao ponto, tirando o governo, separando o governo da educação, como ele deve ser separado de uma série de outras coisas, o debate seria muito mais profícuo, muito mais competente no que se refere a fazer com que a sociedade se torne uma sociedade de indivíduos com mentes livres e independentes. Com relação ao passado histórico, eu diria que realmente faz muito tempo que o governo, o Estado, começou a se imiscuir na escola. E onde isso aconteceu de uma forma mais destacada, não por outro motivo, foi na Prússia, no início do século XIX. Lá na Prússia, os caras eram educados a serem soldados, né? E obediência e dever, que é a base do idealismo alemão, né, como filosofia, obediência e dever, foi ensinado desde sempre. E para resumir essa história, o que é extremamente interessante é que os Estados Unidos, que foi construído sobre uma filosofia completamente distante da filosofia que construiu a Prússia, né, do idealismo alemão. Os Estados Unidos se baseou numa filosofia empiricista, numa filosofia liberal, né, com John Locke, com Adam Smith, com aquele pessoal todo que a gente sabe que deu os fundamentos para o liberalismo, né, e o capitalismo de modo geral. Nos Estados Unidos, a partir de 1843, essa filosofia da educação que foi desenvolvida na Prússia acabou sendo contrabandeada para os Estados Unidos por um político de Massachusetts, o Horace Mann, que passou a difundir a ideia de que a escola deveria ser estatal, universal e gratuita. Isso começou em Boston e foi se espalhando por todos os Estados Unidos, se agravando posteriormente no início do século XX, final do século XIX, quando o pragmático John Dewey resolveu ampliar ainda isso mais com as suas ideias, né? Ideias essas que acabaram vindo ao Brasil na década de 30 com os intelectuais que assinaram o chamado Manifesto dos Intelectuais de 1932, que pregavam exatamente a mesma coisa, não apenas na questão metodológica da política, né, da escola pública, estatal, gratuita, universal, como também na ideia do pragmatismo, né, no ensino, que deu vazão e deu não origem, mas ampliou as questões relacionadas com o politicamente correto, enfim, com tudo isso que a gente sabe e conhece hoje em dia, né? Quer dizer, Paulo Freire, que todo mundo critica, ele é apenas o final de uma corda longa que tem aí mais de 200 anos de idade, né? Que nasceu na Prússia, passou pelos Estados Unidos e acabou se desenvolvendo também aqui no Brasil. Entendi. Mas assim, a minha pergunta foi mais para saber esse ponto da onde que vira que o Estado se mete, porque antes disso não existia uma educação? Como é que era antes disso? As pessoas não tinham nenhuma formação intelectual ou formação técnica? Como é que era antes disso? O governo inventou a educação? Não, obviamente o governo não inventou a educação existe desde que nós aprendemos a comer. Nós, como seres humanos, nós não somos programados com instintos como os demais animais, né? Os animais racionais, eles têm instintos, eles vêm ao mundo e eles sabem de antemão, eles têm de forma inata o conhecimento necessário para viverem na Terra. Nós, seres humanos, não. Nós somos tábula rasa. A gente não tem nenhum conhecimento a respeito das coisas, como elas funcionam, tampouco nas questões morais, né? Se a gente é colocado no meio de uma floresta, sozinhos, como bebês, é certo que nós pereceremos. Nós não vamos conseguir superar os desafios da sobrevivência, da existência, né? Já um animal irracional tem programado no seu sistema nervoso e intelectual a forma como ele deve se comportar para manter a sua existência, né? Então, como é que nós podemos enfrentar esse problema existencial? Através da educação. A educação começa,
quando os nossos pais nos ensinam a caminhar, quando a gente vai automatizando uma série de procedimentos com relação àquilo que é necessário para que a gente possa se desenvolver como indivíduo, como ser humano. Depois as coisas acabam se tornando mais complexas, né? A gente vai aprendendo a linguagem que é um instrumento mais fundamental que o ser humano já inventou, né? Sem a linguagem, sem os conceitos, seria impossível a nossa espécie sobreviver como a gente conhece hoje. O que acontece? Nós, seres humanos, diferente dos outros animais, nós experimentamos, quando somos pequenos, né, bebês, as sensações, depois a gente experimenta as percepções e, por fim, as abstrações através da conceitualização, né? Os conceitos, para nós, são importantes. Sem conceitos, não há conhecimento. Sem conhecimento, a vida é impossível para nós. Já os outros animais, não. A sensação e a percepção são suficientes, porque já são programados, né? Eles não têm essa visão abstrata que nós temos da realidade. Vamos lá, Alberto. O papel da educação, então, na formação do ser humano, né? A educação está muito amplo isso, né? Como nos livros aí da tua autora predileta, né, Ayn Rand, tem muita coisa que é ensinada que, na verdade, são valores anti-intelectuais, são valores anti-vida, que são anti-desenvolvimento, anti-ser humano, e são ensinados. Então, o que diferencia uma boa educação de uma má educação, no teu ver? Digamos assim, uma educação pró-vida, moral, né? Por que moral? Porque ela atende um padrão ético que corresponde àquilo que nós entendemos ser necessário para o ser humano viver na Terra, né? O que seria isso? Nós precisamos saber o que é verdadeiro e o que é certo. O que é verdadeiro é do que se constituem as coisas da realidade. E o que é certo é de que maneira as coisas da realidade podem nos auxiliar na defesa do nosso padrão moral mais elevado que a nossa vida, tá? Então, tudo aquilo que nos ensinam, que nos educam, para que a gente mantenha a nossa vida cada vez melhor, mais longeva, onde a gente possa florescer, prosperar na busca da nossa felicidade, essa educação ela é moral e ela é pró-vida. Tudo aquilo que vai contra isso é imoral e, se é para ser ensinado, deve ser ensinado com o intuito da gente saber o que é falso e o que é errado. Concordo contigo, teoria. Agora, exemplos práticos de coisas que tu acredita que são ensinados hoje em dia para as crianças que são anti-desenvolvimento, anti-moral, anti-éticos. Vamos cantar falar o hino? Não, eu cantar o hino Eu acho que cantar o hino é errado. Cantar o hino é errado. É bem errado. Posso dizer por quê? Pode, claro. Bom, da minha visão de mundo, o Estado não vai abrir mão, isso aí que o Rachevski é utópico, sinto muito dizer, não vai conseguir nunca separar o Estado da educação, porque das duas principais ferramentas que o Estado detém para manter o controle sobre todos nós, ao meu ver, um é Banco Central e outra é a educação. E a educação, isso de cantar o hino, esse sentimento, nós somos uma nação porque todos nós estamos sob a mesma bandeira, estamos sob o mesmo hino, é parte fundamental dessa coletivização de ideias, de valores forçadas goela abaixo pela mão do Estado. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes, porque o que é um hino? Um hino é uma mensagem, né? São loas que se fazem a uma determinada coisa, né? Eu acho que obrigar a cantar o hino é errado. Agora, ensinar a cantar um hino que defende, por exemplo, os direitos individuais, que defendem a liberdade, que defendem o indivíduo, isso não me parece ser algo inaceitável, né? Não, mas se for um hino que as pessoas daquela comunidade escolheram e determinaram que aquilo representa seus valores e quiserem cantar, obviamente não tem nada contra. Outra coisa é ser decidido lá no Ministério da Educação em Brasília, o hino que deve ser cantado por todas as escolas, independentemente dos valores delas, dos seus pais e daquela comunidade. Esse é o problema. Mas aí quem está sendo utópico é tu, não eu, porque eu acho que é possível a gente viver sem o MEC, mas tu acha que com o MEC a gente não teria alguém para ensinar o hino. Então tu está sendo utópico, eu não, eu estou sendo idealista, é diferente. Eu acho que vai sempre ter o Mac, infelizmente. Mas super pilha acabar com ele. Super pilha, é obrigatório, meu ver. Então, se tu acha que é super pilha acabar com ele, tu tá considerando, como eu, que isso não é utópico, que isso é possível e que a gente deve lutar incessantemente para que isso ocorra. Porque o que é utópico? Utópico é aquilo que é inatingível, aquilo que não existe. E nós mesmos já falamos aqui que antes de 1800, por exemplo, as pessoas eram educadas sem Mac. Então é possível
possível, e não só é possível, como a nossa educação é muito melhor sem a participação do governo do que com ele. Então, é utópico voltar no tempo, mas não é utópico nós reescrevermos o futuro a partir de onde a gente vive. Então, se tudo aquilo que a gente vê em retrospectiva a gente considera que é errado e que deveria ser modificado, o que nos resta é lutar para que no futuro isso seja diferente. Essa é uma posição idealista. Não idealista no sentido abstrato, impossível de se realizar, não. É o foco num determinado objetivo que deve ser construído e defendido e procurado em todas as forças que a gente puder ter à nossa disposição. Senão, isso não vai acontecer. E aí sim, a utopia vai tomar curso na nossa frente. Muito bem dito, né? Eu tô mais pessimista hoje, não sei, acordei com o pau virado, mas eu concordo contigo, tá, Roberto? Temos que lutar pelos nossos ideais, como dizia Murray Rothbard, né? Radical na defesa das ideias e cortês no trato social. Eu só falei uma frasezinha, vocês desencadearam uma peleia homérica aqui. Muito obrigado por deixar ouvir essa peleia homérica de vocês sobre o hino. Eu só falei o hino e vocês fizeram essa peleia que o nosso público vai ouvir, mas quem está nos ouvindo e alguém defende o hino, alguém defende que o hino tem que ser cantado na escola, tem que ser ensinado na escola, vai lá no nosso post do Instagram, comenta lá, ou nos procure em inbox, alguma coisa assim, pra gente poder conversar sobre a sua defesa do hino. Talvez alguma pessoa tenha algum bom argumento para que o hino seja defendido, para que o hino seja falado, ou esse hino que nós temos aí seja o hino defendido. Essa é a beleza do livre mercado, né? O governo, quando intervém, ele intervém de tal maneira que, por exemplo, as forças de mercado poderiam, aqueles que apreciam que seus filhos escutassem e cantassem o hino, que eles contratassem escolas que dissessem assim: meus queridos pais, contratem a nossa escola que todos os dias pela manhã os seus filhos cantarão o hino nacional. Né? Exato. Os pais teriam o direito, teriam a possibilidade de colocar os seus filhos em escolas onde se pudesse cantar o hino nacional pela manhã, ou se pudesse rezar o Pai Nosso à tarde, ou simplesmente estudar matemática, história e filosofia no meio do dia. Então, o livre mercado deveria conduzir a política educacional no nosso país, né? De acordo com os interesses da sociedade e de acordo com o interesse dos empresários que resolvessem oferecer os serviços de educação que a sociedade precisa. Não só empresários, igrejas, comunidades, quem quisesse se organizar para botar uma escola, estaria mais convidado a fazê-lo. Buenas, interrompemos a nossa programação para tratar do nosso patrocinador rapidamente. Se lembra da CapTable? Dos mesmos empreendedores da CapTable, temos a CapRate. A CapRate permite então investimentos no mercado imobiliário através de renda fixa, investimentos a partir de R$1.000 que rendem muito mais do que CDI e poupança. Hoje em dia, inclusive, o investimento que eles abriram no site, que se chama caprate.com.br, Casa André Paulo Rate, R, um R só, AT. E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de R$1.000 que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pro pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. Tem um meme antigo até, tu olha o avião, desde o primeiro avião lá, o avião dos irmãos Wright, sinto muito brasileiros, não foi a gente que inventou o avião. Não foi o Santos Dumont. Não foi o Santos Dumont. Depois do avião lá na época da criação, 1950, avião hoje, compara, enfim, variadas coisas, né? É tudo diferente, tudo melhor, mudou radicalmente, é uma inovação em cima da outra. E daí compara salas de aula. As salas de aula são iguais. Desde essa época da Prussiana, que era justamente para formar bons trabalhadores nas fábricas, eram bons indivíduos da sociedade e tal, uma visão dirigista de cima para baixo, lá do foi o Kaiser, foi o último Kaiser, né? Bismarck que trouxe, né? Foi o Bismarck que trouxe esse modelo, não foi, Rachevski? Não, isso aí foi antes do Bismarck, se eu não me engano, foi o Frederico I, acho. Perfeito. O Bismarck foi mais no final do século XIX. Né? Bismarck é a questão do estado de bem-estar social. Isso mesmo. Só que o ponto é que as escolas não mudaram nada. E, inclusive, se vocês forem olhar as escolas, no Brasil até tem a questão da violência, mas mesmo em locais fora, as escolas têm muros, e os muros não são para impedir que as pessoas entrem, é para impedir que as crianças saiam. O modelo é tão ruim, que as crianças querem fugir das escolas. No Brasil é nos dois sentidos, né? É nos dois proteger sentidos. Da segurança, com a segurança e também para
impedir que as crianças fujam. Totalmente, ao meu ver, né, totalmente contrário muitas vezes. A própria situação da criança, uma criança que não tem energia interminável, quer fazer 1000 coisas, tu força ela a ficar sentada numa cadeira por horas ouvindo sequência de adultos falarem pra ela sobre como é que as coisas funcionam, né? E muitas vezes não é nem pra instigar a curiosidade intelectual, é pra dizer de cima pra baixo, né? Essa pessoa pergunta por quê, tu responde, não, é porque sim e é porque é assado. Então, o modelo educacional não mudou. Qual é o modelo educacional, Roberto, que tu acha que seria o ideal? Claro que isso tem milhares de opções, mas o que tu faria se tu fosse? Eu acho que antes de falar sobre o modelo ideal, a gente precisa responder uma pergunta. Por que o modelo é assim? Né? Na minha opinião, existe um equívoco sério no entendimento do porquê existe a educação, né? E por que existe a educação da forma como a gente encontra hoje, né? Seja no Brasil ou seja em outros lugares do mundo. É que existe uma visão coletivista de sociedade onde o indivíduo está subordinado aos interesses majoritários, né? Quer dizer, nós fazemos parte de uma engrenagem, nós somos parte de uma engrenagem e devemos estar à mercê desse sistema. Então, o sistema determina qual é o nosso propósito de vida, de que maneira nós vamos atender os interesses dos outros, de que maneira nós vamos ser educados para que isso ocorra efetivamente. Quer dizer, o propósito todo é coletivo, não existe uma preocupação adequada que entenda que a vida é nossa, que os propósitos nós decidimos e que ao longo do desenvolvimento da nossa vida, a gente tem que ir entendendo e aprendendo o que vai ser bom para que nós possamos buscar a nossa própria felicidade, realizando os nossos propósitos a partir do momento em que a gente se educa e aprende como fazê-lo. Né? Então, eu acho que há uma inversão no entendimento de para que serve a educação. E sobre a educação especificamente, sobre essa visão liberal, a gente ter a liberdade de tomar nossas próprias decisões. Mas sobre a educação especificamente, a gente está falando de uma parte da educação que é a educação infantil, a parte de quando uma criança sai de casa pela primeira vez, fica longe dos seus pais, até a parte quando ela começa a ter mais autoridade sobre si mesma, a partir da adolescência, imagino eu. Aquela parte da vida da criança, ela é de total responsabilidade dos pais, né? Não sei se tu concorda comigo. Total, isso é uma decisão dos pais, né? E a escola pública, a escola desse contexto coletivo, que nem tu explicaste agora, ele tira completamente essa responsabilidade dos pais sobre o futuro dos seus próprios filhos, né? Ele tira a autoridade de alguém que está com uma responsabilidade absurda sobre um outro ser humano que está sob tutela dele até que ele fique um ser humano adulto e possa tomar suas próprias decisões. É o Estado pegando a mente daquela criança desde o início, né? Isso é muito brutal, né? Isso é um absurdo, né? Porque eu entendo o seguinte, que as crianças, quando elas vêm ao mundo, ninguém pode mais do que os pais amá-las. Ninguém pode mais do que os pais desejar a sua felicidade, né? É claro que nem sempre os pais sabem qual é a melhor maneira para os seus filhos de como eles devem ser educados. Tem pais que não sabem. Então, eu acho assim, que os filhos, eles estão sob a guarda dos pais, eles não estão sob a guarda do Estado. O Estado só pode intervir na relação entre pais e filhos se os pais resolverem agir com violência contra os filhos. Né? Então, os pais, eles, no meu modo de entender, eles poderiam ser preparados para educar os próprios filhos, permitindo até o homeschooling, por exemplo, né? Ou então os pais têm que ter o direito de escolher as escolas para os filhos como eles acham que é melhor para eles, né? O Estado não é onisciente para saber o que cada família e o que cada criança precisa e gostaria de aprender para realizar os seus sonhos, para realizar os seus propósitos, para buscarem a sua felicidade. É preciso que haja liberdade para que haja responsabilidade. Não é o contrário. É impossível se assumir a responsabilidade sobre algo quando não se tem liberdade. Então, de outra forma, responsabilidade pressupõe liberdade. Tá? Então, os pais devem ter a liberdade de oferecer para os seus filhos aquilo que eles entendem ser melhor para que os seus filhos possam se desenvolver como indivíduos para atingir aquilo que eles desejam. E os pais vão encaminhá-los
Porque, afinal de contas, são eles que colocam os filhos no mundo. Né? O Estado não faz isso. Então, na realidade, o Estado o que faz? Sequestra os filhos. Realmente, sequestra os filhos, porque se o pai não colocar os filhos na escola, vai preso. Existe uma compulsão através da coerção do Estado para que os pais atendam ao Estado em relação ao trato que darão aos seus filhos. Isso é um absurdo, total, inaceitável. Exato, e como tu falou, o maior interessado pelo futuro daquela criança é o pai, né? Pelo vínculo de amor, pelo vínculo da previdência natural, que é um filho cuidar do pai na velhice, né? Que é o principal interessado, seja vínculo de amor, seja vínculo econômico, é o próprio pai, né? O Estado não consegue tomar essa decisão, porém ele sequestra essas crianças. O que me parece é o seguinte, o Estado, quando intervém no seio familiar para extrair as crianças, tirá-las da guarda dos pais, não significa que o Estado ame as crianças, significa apenas, para mim, que eles querem controlar a mente daqueles que no futuro atenderão às necessidades e os interesses do Estado. Imagina eu chegar para um cara na rua e falar, maluco, eu quero comprar o novo lançamento do Mises Institute. Só que eu não tenho grana. Aí o cara vai falar, vai trabalhar, vai copinar um lote. Não, não vou, eu defendo a educação pública, gratuita e de qualidade. Aí eu tiro uma arma e falo, passa a grana que eu vou comprar o livro do Mises lá. O que é isso? Isso é assalto. Não, isso não é assalto, isso é educação pública, passa a grana. Quem tá caindo meio que de paraquedas, assim, no nosso podcast, pode pensar que é meio que teoria da conspiração isso, né? Porque esse papo ele é bastante radical pro eleitor médio, assim, pro cidadão médio parece que é muito radical isso, né? Mas não é, cara. Se tu para pra ver, até o próprio argumento do Fux lá do início, de que o Estado ele imputa essa necessidade de que ele exista, né, dentro da cabeça da criança. É o que a gente aprende na escola. Eu estudei em escola pública todo o meu ensino fundamental. Tu aprende que o governo é legal, tu aprende que o governo é bom, tu aprende que a eleição é boa, que todo aquele processo que existe dentro do governo, todo o processo estatal, todas as aulas de história são enviesadas, isso não entrando ainda no mérito entre esquerda e direita, ou pró-livre mercado ou não, mas é sempre pró-Estado, né? Sempre a existência do Estado é uma verdade absoluta, tu não consegue nem questionar aquilo, porque tu não tem linguagem para dizer se o Estado consegue ou não, existe como não ter Estado, é uma coisa que tu impõe aquilo, né? Existem duas questões aí, que uma premente, assim, uma que a gente pode usar agora, quando tu falaste em escola sem partido, o que o escola sem partido ensina a criança? Ensina a criança que deve confiar no Estado, que o Estado, se ela apontar anonimamente aqueles que estão tentando doutriná-la e recorrer ao Estado, o Estado se colocará ao seu lado para impedir que isso aconteça. Ora, mas o pessoal que defende isso entende que aqueles que doutrinam defendem ideias coletivistas, defendem ideias estatistas. Ora, como é que tu pode contrariar os caras que são coletivistas, estatistas, ensinando as crianças de que elas devem se utilizar do Estado, não é, para combatê-los? É um contrassenso, no meu modo de entender, absoluto. E a segunda questão é a seguinte: quando nós falamos de educação, nós falamos de desenvolvimento do nosso processo cognitivo, o aprimoramento do uso da razão. E o que é o Estado? O Estado é o oposto. O Estado é o uso da coerção. O Estado, a sua natureza, visa o uso da força contra aqueles que iniciam o uso da força com a violência. Então, tu não pode colocar com a mesma finalidade, né, porque isso até contraria as leis da lógica, as leis aristotélicas, né, da lei da identidade, lei da causalidade. Não pode colocar uma mesma entidade fazendo coisas que são contrapostas. Uma coisa é razão, outra coisa é coerção. O Estado, a natureza dele é coercitiva, ela não é racional. Então tu não pode desenvolver através do governo mentes livres e independentes com o uso da força. Isso é uma contradição absoluta, um paradoxo. E aí sim, o tópico é insolúvel. Não tem como resolver esse problema. Não, mas então, isso aí de novo, é que eu acho que existe uma diferença muito grande entre a violência do Estado, e nós sabemos que é uma possibilidade sempre, ela é a natureza do Estado. Mas a maior parte das pessoas não encara isso. Quando ela olha para a escola pública, ela vê todos os problemas e tal, mas ela não vê a professora ou o professor que é o agente do Estado, que lá no fundo é baseado na coerção e na violência. Ele vê um funcionário público, muitas vezes interessado, enfim, que quer ajudar as crianças e tal, mesmo com ideias erradas, ou enfim, sem apoio suficiente, mas ela não consegue ver justamente o que está baseando o sistema. A minha pergunta... E por que isso? Essa é a minha pergunta. Por que elas não enxergam?
Porque as pessoas, elas vêm sendo doutrinadas pelo Estado há pelo menos 200 anos. Quer dizer, as pessoas se perguntam, mas como seria possível educar a população sem o governo? Claro, o governo diz que é impossível educar a população sem ele. E isso vem se repetindo, isso vem se repetindo, isso vem se repetindo. Então as pessoas têm isso como uma verdade. Isso não é uma verdade, isso é uma falsidade, é algo vendido como verdadeiro, com um propósito político, ideológico, que faz com que nós, indivíduos, acabamos sancionando como vítimas a poderosa instituição estatal. Então, isso vem se transmitindo de geração em geração e parece que a gente não tem a capacidade de aprender e se educar sem que haja a intervenção governamental na educação, que é um absurdo. E essa educação, outra coisa que gera ruído, e é algo que é bastante debatido aqui no nosso podcast, é que essa educação é gratuita. Isso é uma coisa meio básica aqui do nosso podcast, mas acho que é interessante deixar bastante claro, né? Essa educação não é gratuita. E ela é bastante cara, na verdade. Porque boa parte dos educadores do Brasil aqui possuem uma previdência altíssima que não é colocada dentro do cômputo do Ministério da Educação ou das secretarias locais de educação. E no cômputo deles acaba parecendo que a educação é extremamente barata, a que sai dos cofres públicos, né? Mas eles possuem um valor custo-hora, colocando a previdência deles dentro desse cálculo altíssimo. Eu tive acesso recentemente, porque eu estava produzindo um plano de governo para um dos candidatos do Rio Grande do Sul, ao governo do Rio Grande do Sul, um estudo feito por um economista gaúcho que demonstra claramente o seguinte: dados de 2017, o custo per capita mês numa escola pública era 15% superior ao custo per capita mês numa escola privada. Tá? Barbaridade. O valor médio, tá? Era a coisa de, se eu não me engano, R$800 na escola pública por mês e R$700 na escola privada, tá? E o resultado, que é o que interessa, no último ano do ensino médio, dizia o seguinte, que na escola pública a nota era de 3,3 em média, e na escola privada era de 5,8 em média. Ou seja, gastando menos se conseguia quase o dobro de resultado na escola privada do que na escola pública. Com 3,3, vamos combinar, você está formando analfabetos funcionais, se não analfabetos de forma geral, né? Isso no último ano do ensino médio. Eu não estou falando lá no início, depois o cara pode ir melhorando. Não. Isso no último ano antes da pessoa arriscar o vestibular. Né? Então, é óbvio que a educação privada mais livre é melhor do que a educação pública. E o que eu acho interessante é o seguinte, até durante esse estudo se sugeriu, eu fui um dos que sugeri, a adoção temporária, provisória dos vouchers. Né? Que seria uma solução assim emergencial para salvar a população, essa que está sendo educada nas escolas públicas, transferindo-as para as escolas privadas. Porque se lá recebem uma nota média de 3,3 e na escola privada 5,7, existe a possibilidade de pegar essa massa de analfabetos funcionais que está sendo formada e transferi-la para tentarem ter uma educação mais aprimorada. Né? É óbvio que há questões econômicas envolvidas, porque a partir do momento em que o governo, ainda intervindo economicamente, porque o governo precisaria com os vouchers comprar as vagas nas escolas privadas, né? Isso poderia inflacionar caso não haja um aumento na oferta, né? Então, a ideia era criar clusters, universos, né, geográficos, onde as escolas públicas fossem simplesmente transferidas para a iniciativa privada, aumentando a oferta, né, na iniciativa privada, e as vagas seriam adquiridas pelo governo. Ou seja, o governo deixaria de operar as escolas, evitando problema com sindicatos, evitando problema com doutrinação, evitando problema com ineficiência, evitando problemas vários, inclusive... Previdência? Manter toda essa gente pro resto da vida. O que acontece com Previdência? Previdência, com a escola pública, a sociedade paga a Previdência dos professores ao longo do tempo todo. Né? Se eu coloco meu filho na escola, eu não paro de me responsabilizar pela Previdência do aluno que deu aula para o meu filho. Quando eu tiro ele da escola, não, eu continuo pagando, porque aquilo é custeado através dos impostos. Né? Enquanto que na iniciativa privada,
Eu só pago a aposentadoria do professor enquanto meu filho estiver lá, e eu pago a mensalidade. Então, o que acontece além disso? Quando é uma questão de, é o que a gente falou que eu falei de responsabilidade e liberdade, né? Quando o pai não tem a liberdade de colocar o seu filho onde ele quer, ele não tem responsabilidade pela educação do filho, ele não tem liberdade para escolher. Então, existe um templo lá onde ele pega o seu filho e joga dentro daquele templo, e lá o governo vai tratar de educar o seu filho, né? Ele não escolhe, ele não tem interferência nenhuma, né? Enquanto que no caso do voucher, a partir do momento em que o pai ele pode escolher aonde o seu filho vai estudar, onde ele recebe um voucher, onde está materializado o valor real do custo da educação do seu filho, e ele escolhe a escola, ele passa a ter responsabilidade, não apenas com relação ao cheque que ele recebe, isso está materializado, não é aquela coisa etérea dele pegar e colocar o filho num templo que está lá parado à espera dele, mas sim, ele escolhe a escola, ele coloca o seu filho na escola, ele paga a escola, e ele tem uma relação de responsabilidade com a educação do seu filho, que, no caso da escola chamada gratuita, universal, pública, ele não tem. Exato, seria semelhante ao que ocorre com o Bolsa Família, né? Não foi gerado um feijão Brás para se produzir feijão, nem arroz Brás para se produzir arroz. Deu dinheiro para as pessoas e as pessoas vão na iniciativa privada fazer a compra ali. Basicamente isso, ou não? Claro. Agora, é óbvio que a gente sabe que não se deveria ter um governo redistributivista, né? Que tira a força através dos impostos, o dinheiro de uns para dar a outros, né? Isso é óbvio, né? Mas isso existe. Então nós temos que desenvolver um modelo transitório onde a gente vá tornando os indivíduos independentes. No meu modo de entender, o primeiro passo para criar indivíduos livres e independentes é separando o governo da formação intelectual dessas pessoas. Porque enquanto o governo educar essas pessoas, elas serão educadas para não serem livres nem para serem independentes. Tá, mas vamos voltar um ponto aí só, Roberto, que eu acho importante a gente frisar. Por que modelo temporário de vouchers? Porque eu entendo o seguinte, temporário porque é possível, a partir do desenvolvimento educacional, a partir do desenvolvimento social e econômico de uma sociedade, o Estado ser separado absolutamente da economia. E, com o tempo, é possível se criar programas privados de qualidade para que os vouchers sejam sustentados por fundos privados, por pessoas ou empresas que estejam interessadas em formar melhor a sociedade, tá? Então, os vouchers, eles podem existir, as bolsas podem existir, mas o que eu acho que deveria ser eliminado é o financiamento através da coerção estatal. Isso deveria ser, uma vez que a sociedade veja valor na educação, para aqueles que não têm recursos suficientes para financiá-la, se isso é valor para a sociedade poderia e deveria, talvez, investir recursos voluntariamente para fazer o funding desses programas de voucher. Nesse sentido, eu digo que é temporário, né? Deixa eu fazer o advogado diabo aqui. Vocês defenderam que não tem que ter MEC, não tem que ter mais escola pública, tem que acabar tem que dar voucher por algum tempo só depois que as pessoas, que o governo não tem que bancar mais nada disso. Vocês não querem gerenciadores de conteúdo do MEC, vocês não querem o Estado metido na educação. Mas e os mais pobres? E os pais que são péssimos pais, que não vão levar seus filhos para a escola? Então vocês querem que os pais não sejam nem obrigados mais a levar seus filhos para a escola. Vocês querem destruir o sistema educacional do século XX, que, goste ou não, nos entregou a sociedade mais avançada da história da humanidade. Vocês não têm vergonha de defender essas ideias radicais reacionárias, hein? Olha, eu vou deixar pro Rachef responder. Eu não quero monopolizar aqui, eu sou um liberal, eu não quero monopolizar a palavra. Eu como entrevistado, tenho esse direito de dizer. Não pode. Mas vamos pensar um pouquinho e voltar à nossa retrospectiva histórica, né? Sim, de fato, nós nunca fomos tão prósperos na história como agora, né?
Mas isso tudo começou a partir do momento em que a sociedade inglesa e americana descobriram que a liberdade era importantíssima para o desenvolvimento da sociedade, né? E a educação, ao longo do século XVI, XVII, XVIII, tiveram a liberdade muito como objetivo. Tá? E todo o crescimento econômico, toda a pujança que a gente vê hoje, ela surgiu antes da estatização da educação. Por sinal, eu posso te dizer o seguinte, que os 55 mais importantes empreendedores da história do homem ou nunca frequentaram uma escola ou nunca concluíram um curso de formação. Então, a primeira coisa, vamos colocar então lá no show notes, tá? Esse estudo que o Roberto teve acesso aí do custo entre alunos privados e públicos. Eu sugiro que se coloque o plano de governo, onde esse estudo está inserido. Mais conteúdo, sem problema. Agora, esse último ponto que tu comentou, Roberto, sobre a liberdade veio antes, o Nassim Taleb fala disso também. Né? As pessoas acham a solução para o Brasil é a educação. Então, já que vocês falaram todas essas coisas muito radicais aí, deixa eu falar mais uma então. A educação é resultado de nações que enriqueceram através da liberdade econômica. Vamos pensar no caso de uma família, né? Pega o histórico de provavelmente qualquer um de nós. Foi provavelmente porque algum dos nossos antepassados que teve a capacidade de poupar, guardar dinheiro e, portanto, assim ofertar para o seu filho uma educação melhor, para que essa criança desse um salto, né, de renda maior, mas foi justamente, primeiro, a liberdade econômica, a poupança, o guardar dinheiro que permitiu que os nossos antepassados nos dessem acesso a uma educação melhor. Primeiro vem a riqueza, ao guardar dinheiro, guardar poupança, para depois vir o investimento em educação. Então tu não tem como botar na frente investimento em educação, ainda mais se for olhar os números do Brasil, a gente pode até botar esse show notes. O Brasil tem gastos governamentais, percentual de PIB parecido com os países da OCDE. Nossa educação é muito pior. Por quê? Parte do nosso custo vai no gasto administrativo para operar a máquina estatal. Mas isso é relevante, isso do gasto é relevante. Eu tenho uma outra abordagem que demonstra que isso que está dizendo é verdade. Para ratificar o que você está colocando, eu vou usar um outro enfoque. Eu estive agora não, há cerca de um ano e pouco atrás em Cuba e vi que as crianças cubanas são bem educadas. Elas aprendem a fazer coisas como as brasileiras aprendem, talvez até melhor. Só que em Cuba, assim como era na União Soviética, como é na Venezuela, como é na Coreia do Norte, a educação não servia para nada, porque não havia liberdade econômica para que o seu conhecimento fosse colocado em prática. Né? Então, um médico estuda anos em Cuba e, quando se forma, vai trabalhar e ganha menos que $25 por mês. O que o médico faz? Ele abandona aquela atividade e vai trabalhar como motorista para turistas, quando ele consegue ganhar $500 ou $800 por mês. Quer dizer que sem liberdade a educação é inútil. Antes a gente tem que ter liberdade, porque a liberdade nos permite... O que é liberdade? Liberdade é a possibilidade de nós agirmos de acordo com o nosso julgamento. Ora, para a gente julgar a realidade e ir atrás daquilo que nós desejamos, nós precisamos nos educar. Quando a gente entende aquilo que a gente quer, a gente vai buscar o conhecimento necessário para que aquilo que a gente quer alcançar seja possível. E jamais o contrário. Imagina eu chegar para um cara na rua e falar: maluco, eu quero comprar o novo lançamento do Mises Institute. Só que eu não tenho grana. Aí o cara vai falar: vai trabalhar, vai copinar um lote. Não vou. Eu defendo a educação pública, gratuita e de qualidade. Aí eu tiro uma arma e falo: passa a grana que eu vou comprar um livro do Mises lá. O que é isso? Isso é assalto. Não, isso não é assalto, isso é educação pública. Passa a grana. A gente está nesse mundo, nesse Brasil, onde boa parte das crianças estão na escola pública, né? E dentro dessa escola pública, as nossas crianças estão aprendendo doutrinação, elas estão aprendendo coisa do capeta, elas estão aprendendo coisa do comunismo e eles querem aprender coisas antipatrióticas dentro da escola. E uma solução para isso é o projeto do Escola Sem Partido. Eu só quero passar uma régua nessa história do Escola Sem Partido, tá? Que a gente falou em vários pontos no decorrer do episódio, só quero passar uma régua nela. Dentro desse contexto de escola pública que nós temos hoje, vários professores foram formados não só pró-Estado, foram formados pró-esquerda, pró-Cuba, essas coisas tudo aí. E os pais... Defendendo regimes totalitários. Exato, defendendo isso. Além de defender o Estado, eles defendem essa coisa mais avançada ainda, que é
ao totalitarismo da esquerda, né? E existe uma solução, de que é a escola sem partido, para que existam denúncias, né, contra esses professores que fazem essas atrocidades dentro da cabeça das crianças, para que os pais possam se defender, porque assim, aparentemente, dentro dos próximos anos não vai surgir o voucher, não vai surgir, a escola não vai ser privatizada, não vai ir para a nossa solução que nós apresentamos aqui. E qual é a solução? Porque assim, os professores aparentemente ainda seguem sendo esquerdistas e ainda seguem doutrinando as crianças. Como é que é a solução para isso? Não seria essa escola sem partido? Júlio, certamente não. Em primeiro lugar, vamos falar o seguinte: doutrinação é um termo abstrato, é um anticonceito. Né? O que é doutrinação? As pessoas estão sendo doutrinadas em relação ao quê? Né? Existe doutrinação de esquerda, existe doutrinação de direita, existe doutrinação de centro. Que tipo de doutrinação é essa? A doutrinação, ela é efetiva, ela realmente é duradoura, ela elimina o senso crítico das pessoas. O que a gente vê, eu vejo, tu vês, o Paulo vê, porque a gente está muito envolvido com a questão da educação e com a difusão de ideias, é o seguinte: primeiro, os jovens hoje, principalmente aqueles jovens que realmente vão influenciar no futuro, no meu modo de entender, eles estão muito apegados à realidade, eles têm acesso ao conhecimento de uma maneira como nunca esteve antes, tá? Então, aquilo que ensinam na escola não é a única coisa que os jovens aprendem, tá? Os jovens, eles têm o potencial com as redes sociais, com o Google, com toda a educação que é disponibilizada na internet, neutralizar aquilo que é falso e que é incorreto, que é ensinado por esses doutrinadores, né? Seja de um lado ou de outro, tá? Então, o mercado permite que o conhecimento, tendo barateado tanto, possa ser acessado por qualquer um, principalmente pelos jovens. Isso é um ponto. Segundo ponto, os jovens, quando eles chegam numa determinada idade, isso entre os 16 e os 25 anos, eles costumam mudar de opinião. Eles abrem a sua mente para coisas novas. Então, tudo aquilo que foi inserido nas suas mentes acaba muitas vezes sendo jogado fora e se abre para o exato oposto. Tá? Isso a gente vê claramente. Quantos, nós que participamos do Atlantis, né, a gente vê isso nos nossos seminários, nas palestras que a gente faz, quantos jovens que acreditavam no socialismo, que diziam que seus professores tinham doutrinado, nos procuram para dizer: meu Deus, tudo aquilo que me diziam, eu descobri por si só que é falso. Por isso que eu estou aqui me aliando às iniciativas como a do Atlantis, para que as coisas possam ser ampliadas e difundidas entre os colegas, né, nas escolas. São jovens ensinando jovens, de que aquilo que os professores ensinam não vale. Tá? Então, o mundo é dinâmico, o mundo é aberto, as pessoas elas não são enclausuradas numa sala de aula, elas não sofrem lavagem cerebral como a gente imagina. E mais, para que serve a família? A família serve para quê? Se o teu filho está sendo doutrinado e tu não sabe disso, meu Deus, que o filho seja doutrinado, é o que você merece, ter um filho doutrinado, porque afinal de contas, qual é a sua responsabilidade sobre o filho que está sendo doutrinado? Parece que nenhuma, há uma abdicação total de responsabilidade no que se refere a isso. Eu sou um exemplo de que os meus filhos jamais foram doutrinados na escola, porque eu sempre acompanhei a sua formação. Um dos meus filhos, com 3 anos de idade, ou 3 a 4 anos de idade, estava sendo ensinado a ser comunista. Eu fui na escola, uma escola de alto padrão, confrontei a professora e expliquei para ela por que eu não queria que meu filho se tornasse um comunista. E sugeri a ela ainda que ela própria mudasse o seu pensamento. E, imediatamente, a professora mudou a sua atitude com o meu filho. Então, vai cuidar do seu filho. Agora, vai chamar o Estado para cuidar do seu filho? Se você acha que o Estado tem que cuidar do seu filho, que ele seja doutrinado pelo Estado. É isso que ele merece, é isso que você merece. Bom, Roberto, esse é o ponto principal, ao meu ver, da escola sem partido, que é completamente contraditório na sua essência. As pessoas reclamam que o seu filho vai ser doutrinado pelo Estado para ser socialista, mas ao mesmo tempo elas querem que o Estado entre lá e impeça o seu filho de ser doutrinado pelo próprio Estado. Não tem lógica alguma. É exatamente isso, responsabilidade dual. A verdade é que a maior parte dos pais brasileiros não dá a mínima para a educação dos seus filhos, não abrem um livro de história que é ensinado para ele, não perguntam na janta ou no almoço o que é que ele está aprendendo na sala de aula, e por isso que tanta gurizada, que nem aqueles que aprenderam em Porto Alegre, Colégio Rosário, por exemplo, os temas de júris deles estavam públicos no site do colégio,
e era porque a burguesia era culpada de várias atrocidades que a gente vê na sociedade. Totalmente antiliberal, anticapitalismo, anti-desenvolvimento humano. Estava público no site, ninguém dava a mínima, não precisa de escola sem partido para pegar isso. É um pai antenado que vai lá descobrir o que está sendo ensinado para o seu filho. Então é um ponto básico isso, meu velho. Para completar, eu queria mais uma coisa para dizer, não disse, eu vou dizer para ti, então, tá? O que acontece? Por que os pais agem dessa maneira? Porque eles sancionam como vítimas os seus algozes. Tá? Agora, quem são os algozes? São os governantes. Quem são as vítimas? São aqueles que os financiam, né? Somos nós. No caso dos filhos e da escola, tá? Esses pais são vítimas de si mesmos, da sua omissão. É isso que precisa ser entendido por eles. Então, não adianta eles quererem que o seu filho anonimamente condene um professor com provas que certamente serão colocadas em dúvida, né? Quando na realidade é o pai que deve confrontar o mestre, o diretor da escola, dizendo qual é a filosofia que ele gostaria que seu filho aprendesse. E se aquela escola não atender o que o pai, como consumidor, deseja, ele que pegue o seu filho e trate de colocar em outra escola. Agora, por que essa escolha é difícil? Porque existe uma coisa chamada MEC. Existe um monolito pairando sobre a sociedade brasileira que faz com que a gente não tenha muita liberdade de escolha, né? Então, se tu tira da escola A e vai para a escola B, o problema basicamente não se resolve como a gente gostaria. É por isso que se precisa estabelecer de uma vez por todas o livre mercado e no fornecimento de serviços de educação, porque educação é um serviço, não é um direito. Qual é o direito de educação que a gente tem? A gente tem o direito de buscar conhecimento. Ninguém é obrigado a nos dar conhecimento, ninguém tem o dever de nos ensinar. Nós não podemos ser impedidos de buscar conhecimento. Esse é o direito à educação que nós temos. O direito de nos informarmos, de buscarmos conhecimento, de criarmos convicções para nos habilitarmos a realizarmos os nossos propósitos de vida em busca da nossa felicidade. Esse é o direito que nós temos. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Ninguém tem a obrigação nem o dever de nos ensinar aquilo que a gente acha que nós devemos aprender. Ninguém tem o dever de pagar pela nossa educação, assim como não tem o dever de pagar por nada, né? Exato. Não, e tem uma coisa maléfica, né? Que existe determinado problema e esse problema ele é solucionado por algo que vai gerar um problema maior, né? Essa escola exato, ele gera um poder absurdo para o Estado, né? Se em determinado momento eu quero fundar uma escola, eu vou gerar uma escola privada, eu quero matricular todos os filhos de liberais que são meus amigos e aqui a gente vai ensinar livre mercado valendo desde o início. Se eu fizer isso, pode vir qualquer pessoa utilizando dessa lei e fechar a minha escola, ou me denunciar, ou fazer alguma coisa. Tu está utilizando de um artifício que tu dá mais força para o Estado ainda. Isso é um contrassenso absurdo. Até parece que os nossos promotores e juízes são caras liberais com a cabeça no lugar, que nós não vamos levar 10 anos discutindo uma sentença final, que o sujeito que vai entrar com a ação não vai passar horas e mais horas sentadas lá no banco de espera para poder dar informação a respeito do processo, não vai ter que pagar custa sobre isso. Por favor, vá na escola e confronte o professor e pronto. Senão troca o filho de escola. Ou deixa o filho lá e usa aquilo para ensiná-lo. Isso que o seu professor ensinou para vocês, não acredite nele. Eu estou te dando o que é verdadeiro e o que é certo. Isso aqui que você está lendo aí no caderno não é aquilo que você deveria ensinar. Então, isso aqui é errado por isso e por aquilo. O certo é isso e aquilo. Quer dizer, usa o que o Estado e os doutrinadores dão como base para formar a consciência do seu filho, em vez de ficar lutando contra o Estado, usando o Estado, o que é um paradoxo. Dando mais força para ele. Tem uma frase muito boa do pensador famoso dos liberais aqui do Brasil, o Paulo Cogos, que ele utilizou para as drogas, né? Que é, se tu tá pedindo uma ajuda pro Estado para fazer a educação do teu próprio filho, para corrigir problemas que tu mesmo não tá conseguindo corrigir do teu próprio filho, tu é um pai tu é um horrível pai, usar uma palavra assim, tu é um pai que tu não tá preocupado com teu filho, tu tá dizendo que tu é um fracassado, que tu não consegue cuidar do teu próprio filho. Isso é muito triste.
E isso ele ataca basicamente pensamentos conservadores, né, que são os pensamentos que buscam mais essa solução via Estado, que é bastante crítica. Assim, pessoal, quem está nos ouvindo e quer discutir, estamos disponíveis no Instagram para discutir sobre qualquer assunto, tá? Mas se querem discutir mais próximo da gente, a gente tem um Apoia-se. E dentro do nosso Apoia-se tem uma recompensa. Quem pagar mais de R$10 será convidado a entrar no nosso grupo de Telegram, onde a gente interage de uma forma mais aberta, tá? Então vai lá, entra no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível e faça a sua contribuição. No mínimo R$10 está disponível para entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo Telegram mais livre da internet do Brasil. Pessoal, muito obrigado pelo papo. A gente tem muito para falar ainda. Roberto, tem mais alguma coisa para falar? Eu sei que tem muita coisa para falar, mas a gente já está com o andar da hora grande já. Peço só uma dica de livro, antes das tuas considerações finais. A dica que eu dou é A Nascente. Em inglês seria The Fountainhead, um romance escrito por Ayn Rand, em 1943, que é a base do pensamento individualista que fez com que ela desenvolvesse a filosofia do objetivismo. Eu acho esse livro fantástico. É o caminho inicial para quem quer entender como o mundo funciona na realidade. Sensacional. E esse pode ser um bom gancho para quem quiser ir lendo até a gente fazer o nosso episódio sobre objetivismo, né? Já se prepara, vai lendo esse livro. Vai ser bonito, vai ter sobre eletricidade, a existência da eletricidade, um papo antigo meu e do Roberto. Vai ser muito bonito. Piada interna, desculpa, pessoal. Dá até para cortar isso, talvez. Não, acho bom manter. Inclusive, se tu te lembra, já que a gente está falando de educação, eu acho importante, até porque foi homenageado recentemente, né, com o prêmio Libertas, dado pelo IE no Fórum da Liberdade, o Winston Ling. O Winston Ling estava como assistente na palestra em que a gente comentou sobre isso, lembra? Lá na ESPM. Sim, ele estava lá, foi muito legal. E a gente falando das crianças que colocam o dedo na tomada, né? Que não aceitam o que o pai diz, né? Não põe o dedo na tomada, seu guri mal educado. Aí o guri vai lá para ver se realmente a tomada dá choque, né? E o Winston Ling disse, esse é o guri inteligente. É aquele que vai testar para ver se a realidade realmente funciona como estão dizendo, né? É isso que a gente precisa no Brasil. E é isso que não ensinam na escola. Exato. Foi muito bom aquele dia. Conviver com o Roberto sempre é um aprendizado. Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Não é um aprendizado por concordar 100%, é um aprendizado porque a gente sempre discute, sempre alguém aponta algo novo, e é sempre bom conversar contigo. Isso é recíproco e eu que agradeço o convite, e é muito bom conversar com vocês dois, principalmente. Muito obrigado. Parei só mais um recado ainda para os nossos ouvintes. Acessem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para saber dos novos episódios, sempre quando nós lançamos. Nos sigam no Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível, tanto nas redes sociais quanto nos aplicativos. E no nosso site estarão as show notes desse episódio, tudo que foi falado aqui, a gente vai deixar um link para os temas tratados. E de todos os outros episódios também estão lá no nosso site, www.tapadamãoinvisível.com.br. Muito obrigado, senhores. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço. O tapa da mão invisível que o pessoal da Petrobras deu no Bolsonaro, vocês não... Vocês não fizeram um meme disso aí? Tinha que ter, né? Tem vários memes quicando, né? Tem muita, esse nome é fantástico. A única coisa que eu tenho pra falar é quando é que vai ser o próximo programa comigo, porque ainda tem um monte de coisa pra falar a respeito disso. Nós nem falamos em propriedade intelectual, que é a não, esse aí... Isso é só pra isso. Só pra isso, que daí a gente briga. Nos últimos 300 anos. Cada vez que eu encontro o Roberto, ele tenta me fisgar pra essa discussão de novo. Eu já discuti umas 5 vezes. Como ele não me consegue me convencer, ele tá fisgando o público agora. A gente tá fisgando o público pra próxima. Porque assim, ó, os 2 primeiros episódios com o Roberto, esse atual e o episódio 10, tá todo mundo amigo aqui, todo mundo abraçado,
todo mundo concordando. Mas da propriedade intelectual vai dar fight, vai ser bonito de ouvir. A gente vai ter que fazer um sobre objetivismo, né? Porque eu considero o objetivismo 90% certo. E esses outros 10% vai se pelhar com o Roberto. Aquele 10% é vagabundo. É 90% certo porque ninguém é onisciente, viu? Quando tu aprender os outros 10%, tu vai se cortar integralmente. Começou.